A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos na aula de número 16, Perguntas Intrigantes sobre Mística. Mas você deve estar se perguntando, não seria hoje a resposta da pergunta sobre depressão? Você está certo, mas nós tivemos um pequeno problema técnico e essa pergunta será respondida na aula de número 18, cujo tema é Perguntas Intrigantes sobre Fraquezas. Então, resumindo, hoje nós estamos na aula 16, Perguntas sobre Mística. Semana que vem, aula 17, Perguntas sobre Mundo Espiritual. E na próxima aula, Perguntas sobre Fraquezas. Tá bom? Mas como eu disse, hoje nós estamos na aula de número 16, Perguntas Intrigantes sobre Mística. Mas antes, vamos ler um texto muito conhecido da Palavra de Deus, que é o Salmo 91, versículos 1 e 2, que diz: Vamos ler juntos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. A revista Isto É, em sua edição 2021, de 30 de julho de 2008, trouxe uma estatística muito interessante, intitulada A Fé da Rapaziada. Segundo a matéria, o Brasil possui a terceira população jovem mais religiosa do mundo. Pelo menos 95% dos brasileiros entre 18 e 29 anos declaram que seguem uma religião. Esse índice coloca o Brasil entre os mais religiosos do planeta. Estamos atrás apenas da Nigéria e da Guatemala. Os jovens brasileiros estão entre os que mais oram. 74% declaram fazer diversas orações ao dia. Embora um terço desses tenham admitido que não vivem totalmente de acordo com os preceitos da religião. Esses dados mostram o interesse da juventude pelo mundo espiritual, mas não podemos confundir mundo espiritual com mundo divino, nem a fé cristã com credulidade. Então, vamos ver a nossa primeira pergunta. Paz do Senhor, Roger. A minha pergunta é: existe algum objeto que pode nos proteger dos maus fluidos? E aí, Luiz? A paz do Senhor. Muito obrigado pela sua pergunta. Luiz, em 2 Reis, capítulo 18, dos versículos 1 ao 4, fala sobre um rei que fez o que era reto e bom aos olhos do Senhor. Esse rei foi o rei Ezequias. E no versículo 4, diz assim: removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso e era a chamada Neutã. Primeiro, nenhum objeto pode nos proteger do mal. Tudo pertence a Deus. Salmo 24, versículo 1. Suas obras são grandes e admiráveis, mas jamais devemos adorar e servir a criatura no lugar do Criador. Romanos 1, versículo 25. Qualquer objeto que mereça a nossa fé se torna um ídolo e falso Deus. A Bíblia diz que Deus não dá honra a objetos de culto. Ele abomina qualquer objeto de fé. Isaías 42, versículo 8. Então, ao invés de proteger, esses objetos acabam amaldiçoando. Qualquer outro objeto usado para proteção do mal deve ser eliminado. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25 e 26. Segundo ponto, a fé em Jesus dispensa qualquer objeto de proteção. Romanos 1, versículo 17, diz que o justo viverá pela fé. Quando vivemos pela fé em Jesus, não dependemos de qualquer objeto que possa vir para nos proteger do mal. O Espírito Santo que habita no crente
o guia a toda a verdade. Não precisamos de objetos protetores contra o mal. Quem tem Jesus analisa tudo, sabe discernir todas as coisas porque pensa como Cristo. Se Jesus é o seu Salvador e Senhor, deixe de lado os objetos protetores. Confie em Deus. Ele guardará você e o maligno não poderá lhe tocar. Quantas pessoas vivem com medo de más influências espirituais e com a intenção de se proteger usam todo tipo de objeto? Será que devemos agir dessa forma? Será que devemos agir dessa maneira? No tempo de Ezequias, houve práticas semelhantes. Além de confiar em ídolos, o povo começou a venerar e confiar em uma serpente de bronze. Essa serpente foi feita por Moisés sem qualquer propósito de veneração, mas agora ela tinha se tornado um talismã espiritual de muitos. Por isso, o rei Ezequias mandou destruí-la, pois ela não tinha poder nenhum e havia se tornado um talismã, um objeto de superstição e crendice. Portanto, só Deus pode proteger alguém do mal. Nenhum objeto místico pode trazer proteção a ninguém. Dito isso, vamos para a nossa segunda pergunta. Senhor Roger, minha pergunta é: existe um falso profeta? E aí, João? Pai do Senhor, tudo bem? Obrigado, João, pela sua pergunta. E nós vamos começar lendo Jeremias, capítulo 14, versículo 14, que diz: Então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei e nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando a vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Primeiro, os falsos profetas existem. Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus 7, versículo 15. Nós devemos primar pela sã doutrina, como está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 1. E o segundo ponto é: a Bíblia é a verdade contra os falsos profetas. Os falsos profetas se disfarçam de ovelhas, mas são heréticos destruidores. Eles podem estar dentro da igreja e no meio do rebanho, como diz Atos, capítulo 20, dos versículos 29 ao 30. A Bíblia é o nosso padrão moral. Nós devemos analisar tudo à luz da palavra de Deus. E devemos também nos acautelar e prestar muita atenção. O terceiro ponto é: a santidade nos separa da falsidade. A verdade nos santifica. É propósito dos falsos profetas apresentarem um otimismo amoral. Eles falam que está tudo bem, quando na verdade não está. Jeremias 6, versículo 14. Nosso estilo de vida deve ser focado na santidade e não na libertinagem. Fomos escolhidos por Deus para uma vida irrepreensível. Nos tempos de Jeremias, Deus havia anunciado a invasão dos babilônicos em Judá. Muitos não acreditavam na palavra do Senhor, que se cumpriu anos mais tarde. Nesse tempo, surgiram vários falsos profetas que falavam o que as pessoas queriam ouvir. De igual modo, hoje existe também muitos falsos profetas. Portanto, é muito importante conhecer a palavra de Deus e estar firme na verdade de Cristo, para não ser enganado por um falso profeta. Então, vamos para a nossa terceira pergunta. Paz, Roger, meu nome é Pedro, tenho 14 anos e a minha pergunta para hoje é: se realmente existe um destino para todos nós? Responde aí, Deus abençoe. Fala, Pedro, Pai do Senhor, tudo bem? Muito obrigado, viu, pela sua pergunta. E a nossa referência bíblica é Isaías 65, versículo 11, que diz: Mas vocês
que abandonaram o Senhor e esqueceram o meu santo monte, que põem a mesa para a Deus a sorte e enchem taças de vinho para o Deus destino. Pedro, existe a crença da personalização do fatalismo. Coisa estranha, né? Acreditar que a nossa vida é dirigida pelo destino é querer personalizar a crença do que os acontecimentos de nosso viver foram fixados com antecedência pela sorte. Isso anula a razão e o ensinamento bíblico. Com certeza, o nosso destino está nas mãos de Deus. A personalização do destino é um absurdo. O que compreendemos a partir das Escrituras é que o nosso destino, como meta, alvo, finalidade, está nas mãos de Deus. Ele determinou todos os nossos dias. Salmo 139, versículo 16. Dele procede toda decisão, mas isso não anula a nossa responsabilidade pessoal. Romanos 14, versículo 12. Assim como acontecia na antiguidade, também hoje muitas pessoas acham que a vida é dominada pelo destino. Nos tempos de Isaías, havia até uma divindade relacionada a certos astros, chamada destino. Entre o próprio povo de Deus, houve quem prestasse culto a essa divindade. Todavia, Deus não aceita esse procedimento. A Bíblia não ensina que a nossa vida é determinada por um destino inflexível. Milhares de pessoas vivem com medo e não sabem o que fazer porque alguém lhes disse que a sua vida existe um destino que não pode ser modificado. Isso não procede de Deus. Portanto, reconhecer Deus em tudo é a única maneira segura e sábia de viver. Dito isto, vamos para a nossa quarta e última pergunta de hoje. Qual é o significado do jejum? Isabela, a paz do Senhor, muito obrigado pela sua pergunta. Olha, para responder essa pergunta, eu preciso começar lendo Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3, que diz: Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os ensinaram. Isabela, o jejum não pode ser barganha. É uma pena que o jejum seja usado como uma troca de favores entre o homem e Deus. Jejuar não me dá nenhum mérito diante de Deus. Ele não reconhece o jejum feito com intenções egoístas. Isaías 58, versículo 1 ao 5. Mas existe o devido lugar do jejum. Não devemos menosprezar o jejum, mas também não devemos exaltá-lo além daquilo que diz as Escrituras. Quando o jejum se torna um fim em si mesmo, não tem valor nenhum contra o pecado. Colossenses 2, versículo 23. Jesus considerou que dar, orar e jejuar são partes de devoção cristã. Mateus 6, versículo 2, 5 e 16. Ele não falou de jejum como uma opção, nem como uma obrigação. Sendo o jejum uma prática cristã, ele deu orientações sobre o exercício apropriado. O jejum é a renúncia voluntária aos alimentos por um motivo espiritual. Desde o Antigo Testamento, o jejum estava associado a arrependimento e ao ato de humilhação diante de Deus. Como lemos aqui em Atos, o jejum também foi praticado na igreja primitiva. E o jejum estava associado à oração e também ao exorcismo. Todavia, o jejum estava muitas vezes relacionado com alguma ocasião especial. Apesar de ser também uma prática cristã, o jejum não é enfatizado no Novo Testamento como algo capaz de resolver todos os problemas e dificuldades do cristão. Portanto,
O jejum pode ser praticado, mas com bom senso, sem extremismo, pois o jejum não é a solução mágica de todos os nossos problemas. Assim, nós chegamos ao final de mais uma aula. Semana que vem, estudaremos perguntas intrigantes sobre o mundo espiritual. Desde já, o meu muito obrigado. Deus abençoe a todos, forte abraço e até semana que vem.